Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta quinta-feira, primeiro dia do ano, 1º de janeiro, Ezequiel 13, de 1 a 3. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel e dize a esses videntes que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Esta profecia contra os falsos profetas. Eles existiram no tempo de Jesus, eles existiram no Antigo Testamento e eles existem nos dias de hoje. Embora profetas, no sentido do Antigo Testamento, no sentido de videntes, eles não existam mais. Jesus declara que a lei e os profetas duraram até João. Mas, como a função do profeta era receber os oráculos de Deus, ou seja, receber a palavra de Deus e transmitir ao povo, então aqueles, não apenas os pastores consagrados, mas aqueles que transmitem os oráculos de Deus podem ser considerados profetas, embora eles não tenham a mesma função dos profetas do Antigo Testamento. No entanto, tanto no Antigo, como nos tempos de Jesus, como nos nossos tempos, existem aqueles falsos profetas. E é contra esses que Ezequiel está profetizando. Profetas que não se preocupam com a palavra do Senhor. Interessante este texto, porque temos muitas igrejas hoje que estão criando situações novas e não estão se preocupando em mostrar exatamente a palavra do Senhor. Talvez porque entendem erradamente, mas entendem que algumas citações bíblicas, elas não são mais para o nosso tempo. E é claro que existem argumentos suficientes para convencer as pessoas sobre isso. Mas as práticas e os princípios, eles são diferentes. As práticas, elas podem variar de pensamento para pensamento, de povo para povo, de igreja para igreja, mas os princípios de Deus não podem ser mudados. E algumas pessoas, alguns líderes religiosos estão criando novas alternativas com o sentido de trazer o povo para si. É bastante interessante e aceitável que todos nós queiramos que o povo venha para nós. Mas nós não podemos abrir mão daquilo que é princípio, daquilo que que são mandamentos de Deus para encher a igreja. E eu penso em Jesus durante o seu ministério, quando ele estava fazendo um discurso sobre a sua morte, e as pessoas começaram a se retirar, e os discípulos chamam a atenção de Jesus porque as pessoas estavam se retirando. E Jesus diz para os discípulos: vocês também querem ir? E Pedro responde: para quem iremos nós?
Não existe a preocupação de Jesus em multidões, embora ele pregasse para multidões. Porque ele mesmo disse que estreito é o caminho que conduz à salvação e são poucos os que entram por eles. Jesus não está preocupado com quantidade. Jesus está preocupado com a salvação das pessoas. Mas alguns líderes religiosos, e eu chamaria de falsos líderes, estão criando alternativas para encherem a igreja, para trazerem mais adeptos para os seus pensamentos. E isto Ezequiel está condenando. E isto Jesus está condenando. E isso a Bíblia está condenando. Então, que a partir deste 1º de janeiro, primeiro dia do ano, nós possamos transmitir apenas as verdades bíblicas, deixando as criações e invenções humanas para o mundo fazer. Que esse 1º dia do ano seja abençoado e com ele todo o ano novo que vai se transformar de pouco a pouco em ano velho até terminar de novo. Mas que esse próximo ano, 2026, possam ser repletos de bênçãos, desde o dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Que este ano seja abençoado para todos vocês. Amém.